Olá, nossa quarta e última etapa de estratificação do risco cardiovascular. Nós já vimos exatamente esses 3 pontos aqui: doença cardiovascular com a probabilidade, os fatores modificáveis e não modificáveis e as lesões subclínicas com seus fatores de risco. Agora a gente vai para a estratificação, o uso das calculadoras, e para isso eu vou apresentar para vocês 2 casos clínicos. Mas antes, aquele spoiler que eu dei na última aula, qual a probabilidade de um evento cardiovascular no seu paciente. Na verdade, o que a gente quer responder: quem deve ter seu risco cardiovascular estimado. Foi assim que eu terminei a última aula. E a verificação desse risco, ele é feita da seguinte maneira. Primeiro, antes dos 30 anos não tem benefício. Não quer dizer que você não deva fazer, mas provavelmente não foi nada estudado de maneira multicêntrica e populacional. Após os 75 anos também não há nenhuma evidência de que você tenha que fazer essa estratificação de risco cardiovascular. A gente sabe que o risco é altíssimo, quanto mais velho, maior a chance de algum evento. Doença cardiovascular estabelecida, a gente deve ou não fazer a verificação desse risco? Sendo que doença cardiovascular estabelecida é síndrome coronariana aguda, história de infarto, angina estável ou instável, revascularização de qualquer artéria, aorta, coronária, AVC, ataque isquêmico transitório e a doença arterial periférica. Devo fazer? Claro que não. Esse paciente já tem um altíssimo risco cardiovascular e a gente vai direto para as medidas de prevenção secundária, aquelas medidas não medicamentosas e as farmacológicas. Então, quem a gente deve medir? De 30 a 75, 70 anos. A gente tem inúmeras calculadoras, eu coloquei algumas aqui para vocês, calculadoras de risco cardiovascular, mas o que a gente enfoca é que a gente deve utilizar as calculadoras. Os estudos mostraram desfecho duro, ou seja, aquele paciente que teve infarto, AVC e morte são preferidos a outros tipos de eventos, como revascularização, uma angina, que é difícil de classificar, sedimenta um pouco mais o risco cardiovascular. Não quer dizer que não seja importante, mas a gente consegue aferir, consegue avaliar um pouco melhor. A gente tem vários scores de risco no mundo inteiro. Cada país, cada área mundial está fazendo a sua. Então aqui eu mostrei para vocês um chamado score também, que é utilizado na Europa Ocidental. A gente tem um outro score que é feito para a Europa Oriental. Tem um score da China, esse JBS é da Grã-Bretanha, e assim vai. A Nova Zelândia publicou agora em 2019 um score próprio para eles, e a gente no Brasil vai se adaptando, mescla entre o score americano e europeu. Tá? A gente tem a nossa calculadora aprovada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e pela Sociedade de Endocrinologia, mas vejam também o score da American Heart Association, que é da Associação Americana do Coração. Está muito bom porque é um score que tem novas estratificações. Quais são as críticas gerais a essas calculadoras? Primeiro, que existem vários fatores que são limítrofes. Um paciente de 43, 40 anos, isso dá uma falsa tranquilidade num paciente que a gente acha que é de baixo risco. Um outro ponto é que a maioria prediz o risco cardiovascular em 10 anos. A exceção é o ASCVD Risk, que é a Sociedade Americana de Cardiologia. A exceção é essa calculadora que prediz o risco durante toda a vida, além dos 10 anos. Ou seja, qual a chance de algum evento cardiovascular nos próximos 10 anos e ao longo de toda a vida. Na maioria das vezes, os scores, eles superestimam. A exceção é um score de Reino, que hoje em dia não é tão usado. Existe uma alta variabilidade quando se aplica diferentes scores, especialmente em populações diferentes das que foram validadas. Essa é a principal crítica aqui para a gente aplicar no nosso país, no Brasil, porque a gente não tem um estudo da nossa população. E o efeito do fator de risco, ele difere. O tabagismo, ele tem um forte efeito tanto para evento cerebrovascular como para doença arterial periférica. Será que fumar não vai aumentar mais o risco de AVC ou de doença arterial periférica do que em outros indivíduos? Claro que vai. Vamos deixar de papo, começar a falar dos scores de risco. O Framingham, que eu comentei, foi o maior estudo de coorte.
hoje em dia muito pouco usado, ele acaba não utilizando vários outros fatores, como diabetes, claudicação intermitente. Então a gente acaba utilizando menos o score de Framingham. A gente tem hoje o grande score, que é o da Associação Americana, né, do Coração. E aqui eu tenho o template da tela. Logo embaixo aqui na tela de vocês, aqui do meu lado, tem o link. Então eu tenho aqui um exemplo, tá, de uma pessoa, um homem de 40 anos, branco, com uma pressão sistólica de 125, a diastólica de 80, colesterol de 180 e o HDL de 50, o LDL de 100. Eu marquei para vocês alguns pontos. Esse paciente ele tem um risco de evento cardiovascular de 0,9% nos próximos 10 anos. E tem um risco durante toda a vida de 36%. O que a gente vai considerar como alto ou baixo, eu vou falar logo em seguida. O risco ótimo dele é de 0,5 em 10 anos. Então ele está muito próximo, o 0,9, muito próximo do 0,5. O que falta para ele atingir o ótimo? Como a gente brinca, né? O inimigo do bom é o ótimo. E a gente quer exatamente o menor risco possível. O que falta aqui é exatamente esses pontos aqui que eu selecionei. Infelizmente, a gente tem aí uma discussão muito grande dos cortes de hipertensão. Então, a pressão sistólica ideal é menor ou igual a 120 e menor do que 80, a pressão diastólica. Então, esse paciente foge um pouco do ideal. O colesterol total, bem, o ideal é que seja abaixo de 180 e o HDL acima de 60. Por isso que o risco dele não foi ótimo. Mas está muito bom, porque ele não tem diabetes, não fuma, tem nenhum tratamento para hipertensão, inclusive não é recomendado, não usa estatina e não usa aspirina. Esse é o template, eu acho que é isso que vocês têm que começar a se acostumar com isso, tem aplicativo. Esse mesmo paciente, daqui a 10 anos, ou seja, com 50 anos, ele pode ter uma elevação discreta, que a gente nem vai valorizar isso muito no contexto ambulatorial, mas a pressão sistólica dele foi para 135, a diastólica permanece em 80, o colesterol subiu um pouco de 180 para 220, o HDL continua em torno de 50. O LDL também subiu para 130 e ele continua não tendo nenhum daqueles outros fatores de risco. Vejam o risco cardiovascular dele, 4,3%, uma chance de 4,3% de evento cardiovascular, ou seja, de cada 100 pessoas com esse mesmo perfil, homem com 50 anos, em torno de 4,3, né? Um pouco mais de 4 pessoas vão ter algum evento cardiovascular ou cerebrovascular nos próximos 10 anos. Abaixo de 5% é considerado um baixo risco, mas mesmo assim a gente não pode minimizar essa elevação discreta da pressão, essa elevação discreta do colesterol total. Se esse paciente começar a fumar, ele eleva de 4,3% para 9,5% em 10 anos. É uma elevação mais do que o dobro, e se ele parar de fumar, essa redução ocorre para 7%. É óbvio que a gente vai ter aí algumas indicações para esse indivíduo. Talvez ele tenha que começar a fazer algumas mudanças no estilo de vida para reduzir o colesterol e para reduzir a pressão arterial para chegar naquele nível de menor risco. Então é isso que eu queria chamar para vocês, que ao longo do tempo a gente vai mudando. Do nosso primeiro caso clínico, um paciente feminino, né, de 61 anos, branca, com hipertensão há 10 anos e uso regular de atenolol, 50 mg dia. Costuma medir a pressão arterial em casa, verificando níveis elevados ao final do dia. Negou dispneia, dor torácica, claudicação e edema de membros inferiores. Na história patológica pregressa, negou dislipidemia e diabetes. Vamos para a história fisiológica, teve ali a menarca aos 12 anos, uma menopausa precoce. Essa paciente com a menopausa precoce, 61 anos, ela já tem um risco cardiovascular um pouquinho aumentado, tá? A gente vai calcular, já chama atenção para a gente esse ponto. Gesta 2, cesariana, parto 2, aborto 0, nega hipertensão e diabetes gestacional. História familiar, pai hipertenso, falecido aos 76 anos por acidente vascular encefálico, menor que 55 anos para homem, menor que 65 anos para mulher, um parente de primeiro grau, ou seja, irmão, pai, que teve algum evento com menos de 55 anos, ou a mãe ou a irmã com menos de 65. Mãe diabética hipertensa, falecida de mieloma múltiplo, e 3 irmãos hipertensos e uma irmã diabética. História social, é ex-tabagista, negou etilismo e atividade física. O exame físico, uma circunferência abdominal um pouco aumentada, né, nas mulheres ali acima de 80
você já considera aumentado. IMC também em sobrepeso, 28. Sinais vitais adequados, exceto pela pressão arterial um pouco aumentada. A pressão arterial a gente vai considerar a maior no membro superior esquerdo. Pulso carotídeo de boa amplitude, pulso periférico também, o ictus de ver normo localizado e propulsivo. Opa, sugere hipertrofia ventricular esquerda. E os exames laboratoriais que vão ser importantes é a colesterol total de 222, a HDL de 48, triglicerídeos de 148 e o LDL de 144. A relação albumina-creatinina menor que 30 não é uma albuminúria moderadamente aumentada. Vamos para o cálculo? A gente tem esse template da calculadora de estratificação de risco cardiovascular. A primeira etapa é: tem doença arterial aterosclerótica significativa, seja coronariana, cerebrovascular, vascular? Existe algum evento clínico? Não. Se não tem, a gente passa para a segunda etapa: portador de diabetes, tipo 1 ou tipo 2. Não tem diabetes? Vamos para a terceira etapa. É portador de alguma lesão subclínica, alguma forma de doença aterosclerótica que você desconfiou ou conseguiu configurar? Eu tenho aqui os exames, veja na tela de vocês: ultrassom de carótida, índice tornozelo braquial, muito importante, a pressão arterial no membro inferior é muito menor do que 90% do braço, isso sugere doença arterial periférica. O score coronariano de cálcio através da angio-TC também sugere calcificação. Existe aneurisma de aorta abdominal, existe uma doença renal crônica com clearance menor que 60, ou até mesmo um LDL maior ou igual a 190. Se a gente respondeu não para todas essas perguntas, eu vou para a quarta e última etapa, que é o caso de uma paciente de 61 anos, do sexo feminino, pressão sistólica estava 152, tratava hipertensão, não fumava, não tomava estatina, tinha um colesterol total de 222 e o HDL. O que vocês repararam aqui nesse ponto? Comparativamente à calculadora americana, eu entrava com a pressão diastólica, eu tinha também valores do LDL. A gente conseguia refinar um pouquinho mais. Essa é a calculadora atual e a gente tem um alto risco cardiovascular para essa senhora, recomendando estatina de alta potência: atorvastatina, rosuvastatina, simvastatina com ezetimiba, nessas doses aqui recomendadas. Se a paciente já usa estatina, a minha meta de LDL vai ser menor que 70. Se a paciente, que é o caso, não usa estatina, a minha meta é uma redução de pelo menos 50% daquele valor inicial, certo? Vamos comparar com a calculadora americana. Então eu tenho uma paciente de 61 anos, opa, apareceu uma imagem aqui. Não é possível calcular o risco por toda a vida. Por quê? O risco de toda a vida ele é feito uma estimativa a partir de uma pessoa considerada padrão de 50 anos. Então eu vou ter estabelecimento desse risco entre 40 e 59, como está marcado aqui. Eu vou ter o risco em 10 anos, que é o que a maioria das calculadoras nos dá. Esse risco em 10 anos foi de 6%. Vejam, ele está considerando como borderline. Entre 5 e 7,5% não é considerado um risco alto, é um risco borderline. E nos deu o risco de 6%. Tá? 6%, qual é a recomendação? Aí vocês vão ler no aplicativo de vocês, vai ser intensificar o tratamento antihipertensivo, considerar estatina de moderada potência. A medicação antihipertensiva, se ela for otimizada, eu vou reduzir o risco cardiovascular de 6% para 4,4%. É muita diferença. Eu coloco ela no baixo risco. Tá? E aqui, se eu intensificar não só a terapia antihipertensiva, mas a terapia com estatina, eu vou colocá-la no risco de 3,3, ainda mais baixo. Esse é um bom exemplo de estratificação que na nossa calculadora brasileira ela acabou ficando como alto risco. Na atual, ela ficou como um risco borderline, que eu reestratifiquei, intensificando a terapia antihipertensiva e a terapia com estatina, coloquei ela no baixo risco. Melhorar um pouquinho mais esse refinamento do risco cardiovascular. Aqui eu mostro para vocês como é feita essa classificação em 10 anos, tá? Ou seja, eu estou comparando com todas as outras calculadoras.
Risco baixo, menos que 5%, borderline 5 a 7,4%, intermediário 7,5% a 20%, que eu vou reestratificar esse doente, alto risco acima de 20%. Alto risco, não tem dúvida, é estatina de alta potência. O intermediário, provavelmente eu vou usar uma estatina de alta potência, eu vou reestratificar. O borderline é estatina de moderada potência, que foi o caso da nossa paciente. E o de baixo risco, nem sempre eu uso estatina. Então a mensagem que eu trago para vocês, quem deve ter seu risco cardiovascular estimado? Menos de 30 anos não vai ter muito benefício. Mais de 75, talvez também não tenha benefício fazer uma estratificação. Entre 30 e 75, eu vou ter um grande benefício sim de estratificar esse risco, mas cuidado, se o paciente já tem doença cardiovascular estabelecida, eu já tenho um alto risco, eu vou fazer logo as medidas de prevenção secundária. Qual a probabilidade de um evento cardiovascular? Eu vou ter que saber o conhecimento da prevalência dos fatores de risco, eu vou ter que considerar os efeitos aditivos desses fatores de risco e aí sim atuar preferencialmente nos modificáveis ou controláveis, sabendo que eu tenho alguns fatores não modificáveis, como sexo e idade. E as medidas de prevenção primária, eu sempre vou estabelecer as medidas não medicamentosas, e inclusive nas medidas de prevenção secundária, as medidas de hábito de vida, mudança do estilo de vida associado a alguns medicamentos. Essa é a mensagem final. Bons estudos e boas práticas.